Senta, irmão, pode sentar. Adapta a câmera aí. Irmão, glória a Deus. Eu quero estar bem pertinho aqui, que eu vou fazer algumas encenações daquilo que a gente vai compartilhar com vocês. Eu também me coloco, além das 2 orações recebidas por teu servo, que é pastor dessa igreja, que é o que semeou a boa semente aqui, nesse local, nessa cidade. Eu quero também me colocar mais uma vez diante de Ti, Senhor, e dizer: Deus, usa-me como Tu queres. Eu abro meu coração, junto com os meus irmãos, vocês concordam? Abrimos o nosso coração para conhecer o Teu coração. Abre o Teu coração com a gente. Revela-te, Deus. Tu és amor, a Bíblia diz, e é o que nós vamos ver. Nós queremos entender e viver isto. Amar como Tu nos tens amado. Por favor, Senhor, ajuda-nos, papai, por favor. Abrimos nosso coração para ver o Teu coração e revelar o Teu amor, em nome de Jesus, amém? Eu queria começar lendo, está aí o PowerPoint, pode botar o PowerPoint ali, depois nós vamos seguir ali. Eu queria começar com Mateus 22, tome a sua Bíblia aí, Mateus 22, se os irmãos não estiverem me vendo na transmissão, não faz muita diferença, mas que esteja vendo, ouvindo e recebendo. Ah, está aparecendo? Então deixa eu arrumar o cabelo, eu não sabia. Mateus 22, do 34 ao 40, com isso nós abrimos o assunto, que está lá: amar é revelar Deus. Amar é revelar Deus. Diga comigo: amar é revelar Deus. Revelar Deus é amar, não é convidar para o culto, é amar. Vamos lá. Mateus 22, 34 diz: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, Mateus 22, versículos 34 ao 40. Um deles, perito da lei, opôs a prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, versículo 39, é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Vamos dizer que nós não pudéssemos mais ter Bíblia, ou até que a gente não soubesse nem ler, ou até perdesse a vista natural, mas se guardássemos, como Jesus está dizendo, esses 2 maiores mandamentos: amar a Deus de todo o coração. Irmãos, pastores, não é como alguns pregam, amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Envolve lá o interior. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a Bíblia. E eu queria ir a fundo nisso. Essa palavra amar, como é que é essa palavra no original? E pegar num texto de 1 João capítulo 4, que nós vamos entrar agora. Pode ir o próximo.
capítulo 4, versículo 12. Deus começou a ministrar no meu coração há uns 4 meses atrás, mas muito forte nesse texto, e aí Deus começa a se revelar. Quando eu li lá, ninguém jamais viu a Deus. Se parar nisso, a gente vai ficar no ar. Mas continua dizendo: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Peraí, ninguém jamais viu a Deus, mas em seguida está dizendo que é possível ver Deus. Quando? Quando nos amamos uns aos outros. Uau! Agora a pergunta é: você, se é homem, marido, pai, sua esposa, seus filhos estão vendo Deus? No seu trabalho, os seus companheiros de trabalho estão vendo Deus? Porque você é uma pessoa conhecida pelo amor, porque ama. Vamos ver isso mais a fundo, irmãos, muito mais a fundo. Claro que ele é uma sequência, só vamos ver 9 slides. Depois eu sigo uma outra parte que pode ser num outro momento. Mas a pergunta é: alguém tem visto Deus na sua vida? As pessoas que cercam a sua vida estão vendo Deus? Porque está dizendo, ninguém jamais viu Deus. Agora, se, é condição, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Em outras palavras, o amor com que nós amamos a Deus passa a ser manifesto em nós por causa de Deus. É o que nós vamos ver na sequência. Vamos lá. Aí diz ali, amados, começamos no contexto. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de... Beth e eu trabalhamos aí quase 50 anos com casais, ajudando casais. E o que a gente mais ouve é um casal, às vezes com pouco tempo de casado, ou até com mais tempo de casado, dizer: nós não nos amamos mais. Então na igreja, e às vezes são pastores, líderes: nós não nos amamos mais, e a gente não sente mais amor. Eu digo: que bom, esse é o sinal que vocês não perderam a ponte. A fonte, a ponte. O amor procede de Deus. Então o que está faltando? Deus. Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o Mateus 22 que nós lemos. Os dois, o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nós vamos ver mais algum versículo na frente que reforça isso. E o segundo é semelhança a este. Não tem como, se eu nasci de Deus e conheço a Deus, a maior prova é que eu amo. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só agora, quem não ama, diga bem alto: quem não ama, para pensar quantas vezes você tem dito que não ama mais. Você está declarando que pode até ter nascido de Deus. Vê que ele diz: não, quem não ama não conhece a Deus. Não fala que não é nascido de Deus. Ele já teve uma experiência com Deus, mas abandonou a essência da onde procede o amor. Óbvio, inverteu. Ele ama o mundo, as coisas do mundo, o seu próprio prazer.
Isso faz esfriar o amor. Está lá em Mateus 24, versículos 10 ao 14. Muitos falsos profetas surgirão no final dos tempos e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos ou de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim no quê? No amor. E Deus é? Muitos falsos profetas. Você está ouvindo muitos vídeos no YouTube, ouvindo pregador de tudo quanto é lado. Tu vive pregado. Há pregadores que tu não conhece a vida deles, falam coisas lindas. Olha o que Jesus falou: muitos falsos profetas virão e enganarão a muitos. Multiplica muitos por muitos, sobra pouco de quem quer a palavra, a essência da palavra. Quer ouvir coisas, coceira no ouvido. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, fala bem claro isso. Virá tempo que não suportarão a sã doutrina, antes juntando mestres para si, com comichão no ouvido, querendo ouvir o que agrada o seu coração, segundo seus próprios desejos. Mas vamos seguir. Então, quem não ama, frequenta a igreja, prega, fala profecias, joga coisa, mas quem não ama, pela Bíblia, não conhece a Deus. É seríssimo mesmo. Agora eu vou entrar nessas duas palavras-chave. Segue o próximo slide. Aí então pegamos esses dois versículos chaves ali. Tem até uma musiquinha que eu cantava para os nossos filhos quando eram pequenos. Essa aqui é a nossa filha Priscila, e atrás é o Rafael, também é nosso filho. Ele é o segundo, ela é a terceira, depois tem a quarta e tem o primeiro. A quarta está ali, é mesmo. Faz tanto tempo que eu não vejo ela, até desde há pouquinho. Né? Poxa, tem 3 aqui hoje, Álvaro, hein? Que bênção. Só faltou o Gil que está lá em Bebedouro. Moarama. Vamos lá. Então vamos entender melhor esse amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e continua, conhece a Deus, ele ama a Deus, por isso ele ama o próximo. Quanto mais ele ama, o amor é aperfeiçoado. E aquele que ama é nascido de Deus, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu sublinhei essas palavras no original agora. Ali, o que é amados? A palavra no original é agapetos. Entenda, significa amado, estimado, querido, favorito, digno de amor. Em outras palavras, quando você trata as pessoas como pessoas estimadas, queridas, dignas do teu amor, olha só, amado, quando se chama alguém de amado, você está dizendo que ela é digna daquilo que tu mais tem de Deus para dar, digna de receber o teu amor. Como a linguagem já começa a expressar o Deus que está em nós. Agora segue. Não, deixa no meu. Segundo, item 1.b. Amemo-nos, ama, amar. Todas essas palavras que tem ali no original significa agapau, no grego. O que significa? Receber com alegria. Presta atenção, irmãos. Presta atenção e começa a avaliar. Pega um nível de 1 a 10. Começa a medir se tu realmente amas. Você recebe as pessoas com alegria? Começar na sua própria casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. O amor de Deus começa a ser revelado na tua casa através de quem? Receber com alegria, acolher. Eu ontem estava vendo o clipe do culto de ontem à noite. Agora eu recebi hoje de tarde, acho que antes do meio-dia, eu vi o clipe e a maioria das imagens, os irmãos se abraçando. Eu digo, eia Deus, já preparou, porque a igreja que conhece a Deus é uma igreja que expressa, acolhe, não é, por isso que eu queria ministrar aqui embaixo. Vem aqui, tu vai ser o meu cobaia aqui.
Aí ele está chegando, tá? Ele está chegando. Aí aqueles engomados na frente. Passou, bem-vindo. Eu estou acolhendo com alegria? Estou acolhendo com amor? Como que seria com amor? Aí ele já entendeu, hein? Beijo. O beijo santo, a Bíblia diz: saudai-vos com o beijo santo, o ósculo santo. Hã? Pode sentar um pouquinho, daqui a pouco nós fazemos de novo. Em casa, como é que você recebe o teu marido, tua esposa, teus filhos? Eu sei que a maioria faz isso com o cachorro, com o gato. Ama, porque beija na boca. O cachorro acabou de passar a língua lá. Meu filho, minha filha. Vem com a mamãe. Vou escrever, eu já tenho um livro esboçado sobre petilatria. Vou subir agora, segunda-feira, para a nossa casa da serra, vou botar ele, porque precisa. Tudo aquilo que você faz com o teu pet era para fazer com pessoas, porque vamos ver o que é Deus. Deus é amor, é relacionamento com pessoas. Uau! Cachorro não confronta, né? Não precisa eu perdoar. Então o que mais é a palavra amar? O verbo amar é receber com alegria, acolher, gostar muito de. Amar ternamente. Olha essa palavra, quando eu vi isso aqui no original, eu me lembrei da nossa história, minha e da Beth. Deus nos usou por misericórdia, como, vamos dizer, restauradores. Nós pregamos coisas que nunca tinha sido ouvido, já desde os anos 80, e nós sempre fomos muito de receber pessoas, em casa. A comunidade em Blumenau começou recebendo, a gente recebia as pessoas, e atendia bem, acolhia com carinho. Muitas vezes eu fui criticado, onde é que já se viu pastor abraçar as pessoas? Pode um marido ficar ciumento e ir embora da igreja? Graças a Deus, hoje eu entendo que eu não mudei. Graças a Deus. Primeiro fiz com meus filhos, são testemunhas, né? Com a minha esposa até hoje. Expressar afeto, carinho. Em outras palavras, Deus se revela por amor terno. Vem tu agora. De novo, né? Oi, prazer. Eu queria te convidar para o culto. Que? Agora, deixa eu... Como é teu nome? Gleiciane, foi uma alegria, é uma alegria te conhecer. Eu quero dizer que você é preciosa. Eu estou fazendo o quê? Estou amando. Irmão, não é esse amor que o mundo está ensinando. É puro, é de Deus, é santo. O que adianta? As pessoas estão cansadas de ser convidadas para culto. Vão num culto, numa igreja, são recebidos friamente. Pode sentar, filha. A maioria nunca recebeu um abraço em casa. Onde é que a esperança delas verem Deus? O Deus que ama com amor terno, que se expressa em afeto. Olha o que significa terno, carinhosa. Amar ternamente. O que significa no dicionário? Delicado, amável, gentil. Isso que eu tentei representar aqui com ela agora. Carinhoso, afetuoso, amorosamente, carinhosamente, delicadamente, amavelmente, afetuosamente, meigamente. Irmão, a maioria dos crentes são frios. Aliás, parece que depois que diz que se converte, parece que fica num status superior, entende? Não vão ao nível das pessoas, para olhar com ela com amor terno,
que num olhar, num aperto de mão, numa expressão, num sorriso, elas estão vendo quem? Deus. Porque é algo terno, algo amável, algo delicado, algo amoroso. Essa é a revelação de Deus, irmãos. Por que muitos filhos de crentes vão para o mundo? Por que muitos filhos de pastores vão para o mundo, aliás, para o submundo? Por quê? Foram criados na igreja, e muitos dizem, quando aconselhamos pastores, agora estivemos no Chile, ministramos para uns 50 pastores, mais ou menos, lá no Chile, preguei algumas coisas, que disseram, nós nunca ouvimos isso, nós já lemos tantas vezes a Bíblia, mas nunca ouvimos isso, que não foi isso daqui, eu ministrei outras coisas, mas para pastor mesmo, a paulada foi mais dura. Como, irmão? Como é que nós queremos que as pessoas conheçam a Deus se nós somos frios? Se as pessoas veem um casal de crente, o marido vai na frente, a mulher vai atrás, as crianças, como? Tratam mal, como é que os filhos vão ver Deus se o pai e a mãe brigam? Como? Ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros. O que diz? Quando amamos uns aos outros, o amor procede de Deus. Já vamos ver na sequência. E agora o que é amor? A palavra no original é ágape. Olha só o que Deus é. Deus é amor. Amor é no original amor fraterno entre pessoas. Deus poderia ser na sua essência, por si só não precisar de nada, mas Ele, porque Ele é amor, Ele decide se relacionar, e relacionar não de maneira religiosa, mas afetuosa. Uau! Quantos têm sentido o carinho, o amor, o afeto de Deus? Quantos? Mas quanto tem sentido isso através de pessoas que te abraçam, que se interessam por você, que tem tempo para te ouvir, para te ajudar? Quantos? Poucos aqui? Duvido. A maioria que tem sentido, eu vi no vídeo, e conheço aqui há muitos anos, né? Afeto, carinho, mostra a Deus, revela a Deus. Vamos seguir. Então ali, amor fraterno, de irmão, afeição de novo, boa vontade, amor, benevolência, banquete de amor. Isso me chama a atenção. No original significa banquete de amor. Quando você recebe alguém em casa, ou tu vai na casa de alguém e é bem recebido, você vê que as pessoas prepararam um prato especial, estão se dedicando aquele tempo para você em comunhão. O que você sente? O que está ali? Deus. Porque Deus é? Já vamos ver agora, segue o próximo slide. Vamos aplicar melhor então essas palavras. Então são duas palavras, uma é ágape. Eu sempre aprendi até agora, 4 meses atrás, que ágape é amor sacrificial. Não é, no original não é. Amor é isso que nós vimos, é relacionamento, é amor fraterno de irmão, é afeto. Isso é Deus. Olha só, continuando o texto então, foi assim que Deus manifestou o seu ágape. Como é que nós conhecemos que Deus é amor? Entre nós, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. Então Deus veio em minha direção, Deus mostrou amor, porque Ele veio, Ele lá, o soberano Deus Todo-Poderoso, veio em minha direção e veio com afeto. Me conquistou por amor, por afeto. Vou contar uma experiênciazinha rápida. Tem uma senhora que ajuda a Beth, e agora começou a chegar os nossos filhos aí, uns dias atrás, lá e aí ela disse para mim, eu nunca fui abraçado. Olha só, ela deve ter os seus 45, 50 anos, né? 50 e pouco?
Ela disse: eu nunca fui abraçada na minha família. Agora numa outra família estou sendo abraçada. Ela viu Deus, viu amor. 10. Nisso consiste o ágape de Deus. No quê? No que é palpável? Como é que se apalpa a essência de Deus, o próprio Deus? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como é que Deus se revelou para mim? De uma maneira prática. Como? Ele entregou o seu Filho. Quantos estão entendendo? Você já experimentou isso? Já? Quantos experimentaram o amor de Deus aqui? Quantos? Agora a pergunta é: as pessoas que estão em sua volta estão vendo Deus? Por isso que é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: quando eu recebo Deus, recebo amor, e esse amor tem que ser manifesto. Versículo 11: amados, visto que Deus assim nos amou, olha só o que diz aí, vamos ler juntos? Também nós devemos amar-nos uns aos outros. Estão entendendo, irmão? Pode eu te dizer que eu conheço, que eu nasci de Deus, e que eu conheço a Deus, se as pessoas não veem amor transbordando através da minha vida? Pode? Não pode, irmão. É isso que a maioria das pessoas estão cansadas de igreja. Entram com uma expectativa de conhecer a Deus, mas não veem Deus na vida das pessoas. Pelo contrário, vê irmãos brigando, amaldiçoando um ao outro, se dividindo. Meu Deus! E se escandalizam. E voltam para o mundo, que o mundo é mais real do que a igreja. Porque não veem Deus. Quando eu vi o vídeo de ontem, cara, foi muito joia. Digo: obrigado, Deus. O que eu vou falar, a maioria aqui já experimenta. Tu chega aqui, talvez nem tanto pela pregação, não estou dizendo que é menos importante, mas você chega aqui para receber um abraço. Por quê? A pregação talvez não fale tanto de Deus, não se torna tão manifesto Deus, que um abraço, com afeto, com respeito, olhando nos olhos, dizendo: eu te amo, e a pessoa sabe que isso é verdade. Ninguém jamais viu a Deus. Vamos ver o próximo versículo de novo. Outro. Vamos lá. Próximo slide. Isso. Agora chegamos no versículo 12, que é o começo de tudo. Ninguém jamais viu a Deus, mas tem um se. Em outras palavras, tem uma maneira de Deus se revelar, de Deus se manifestar, das pessoas verem Deus, palparem. Como? Se nos amarmos. O que significa? Se nós recebermos com alegria, se nós acolhermos, se nós gostarmos muito da pessoa, se nós amarmos ternamente, com gentil, com carinho, com afeto, se nós amamos, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha só. Por isso que quando alguém diz que eu não amo mais, ela está dizendo o quê? Não tenho mais Deus. Agora se ela diz, já vamos ver outro versículo ali: ah, eu amo a Deus, mas não ama quem tu vê. Mentira! Coisa de evangélico, crente ou crentino, porque é só rótulo. Não estou depreciando, mas infelizmente muitos se intitulam essas coisas, mas não mostram. Essa voz minha está muito fina.
Vamos lá. Então, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós feiçoado. Meu irmão, mas aqui está um segredo que eu aprendi faz uns 3, no máximo 4 meses. Toda vez que fala o verbo amar, ama, amemo-nos, amai-vos uns aos outros, essa palavra é agapao, é o verbo, é a expressão do ágape, do próprio Deus. Mas aqui, por isso que eu botei 2 asteriscos, inverte. Ali diz, se nos amarmos uns aos outros, era para ser, no original grego, agapao. E depois ali, o seu amor era para ser ágape. Eu pesquisei vários versículos, realmente quando é amor substantivo, é ágape. Mas aqui inverte. E eu perguntei, Deus, mas como é que é isso? Ninguém jamais viu Deus. Se nos amarmos, se ágape, se Deus se move em mim, se é o amor de Deus que está em mim, uns pelos outros, é Deus que permanece em nós. E aí muda agora, e o seu agapao, quer dizer, é Deus falando, é Deus se revelando, é Deus se manifestando em nós, e sempre é Deus aperfeiçoando a presença dEle, porque Ele é amor. Uau! Doideira, né? Doideira. Irmãos, por favor, isso aqui vai crescer muito, essa obra, mas nunca percam esse afeto, esse abraço. E é tão bom abraçar os que nós conhecemos, irmão, mas quando chega alguém, e nós vamos em direção, vem vocês dois, levanta de novo, os 2 artistas aí, venham ali. É tão bom de ficar conversando com quem a gente já conhece. O Manuel, eu já conheço há mais de 30 anos, ele também, é tão bom, mas quando alguém chega, eu tenho que deixar esses do lado, e, cara, meu Deus, eu não preciso mais pregar, eles já viram Deus, porque o que me move é o ágape. Se nos amarmos, só nessa vez, o verbo é o substantivo, e o substantivo é Deus. Deus é? Já viram Deus? Só num abraço? Uau! É isso que nós vimos em Jesus. Pode sentar, queridos. É isso que as pessoas viam em Jesus. Por isso que tudo que Jesus falava era diferente, porque o que Jesus falava já estava respaldado, porque Ele amou, e amou até o fim. E primeiro era: amai-vos uns aos outros, ame o próximo como a si mesmo. Mas Jesus já endureceu mais o pepino. Ele disse: ame-se uns aos outros, como eu tenho amado vocês. Uau. Agora alguns versículos mais para reforçar isso, irmãos. Vamos lá, próximo slide. Aí lá no capítulo 4, ainda no versículo 18, diz: no amor, ágape. Todo o restante, quando diz amor, é ágape. Só ali naquele versículo, na segunda parte, que inverte. Porque se não é Deus que move, é um amor falso, é interesseiro. No amor, não há medo. Eu não tenho medo de que as pessoas vão me desprezar. Não tenho medo de que elas vão pensar de mim. Eu vou amar, porque é Deus se movendo. Já pensou se Deus fosse depender de nos amar proporcional ao que nós amamos a Ele? Olha só. Pelo contrário, então, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito ágape expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Eu não tenho medo de amar, eu não tenho medo, porque é Deus que me move. Eu não espero vanglória, eu não espero que me aceite, eu não espero por likes. Eu amo como Deus tem me amado. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em Deus, no amor.
Não tenha medo de amar. Seja movido por Deus. Segue. Outro versículo, olha só no versículo 20. Ainda em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, oh, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Mais ninguém. Olha o que a Bíblia diz. Não sou eu. Ali é agapau. É expressar com afeto. Eu amo a Deus. Eu sou tão... eu declaro tanto amor para Deus. Mas odiar o seu irmão? Se odiar não é ter raiva. É ter barreira. É não expressar amor a ele porque eu tenho barreira. É, pela Bíblia, mentiroso. Filho do diabo. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê. O que a Bíblia diz, irmão? Não pode amar a Deus a quem não vê. Entende, irmão? Qual é a maneira de eu expressar que Deus está em mim, que eu conheço a Deus? É amando pessoas, porque ágape, Deus é amor, é relacionamento, é amor fraternal, é amor expressado para pessoas, não para cão, não para gato, não para objetos, não para programa de TV, séries, não. Isso não é amor. E nem com interesse. Por isso que o que move é Deus. Amor é sem interesse. Por isso que o amor lança fora o medo. Aleluia. Outro texto. Agora, vamos ler rapidinho lá. 1 Coríntios. Vamos ver o que é a definição desse ágape de Deus. Rapidinho, vamos lá. O que Deus é? Como é que eu posso mensurar se é o amor de Deus que está me movendo ou é um amor interesseiro, egoísta, hedonista que me move? Capítulo 12, versículo 31 de 1 Coríntios. Capítulo 12, de versículo 31. Aí eu vou procurar só ler, porque está bem claro o texto. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Não, para. Porém, passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente do que dons. 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e até as línguas dos anjos, se não tiver ágape, se não é movido por Deus, porque eu amo a Deus, eu amo, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. É oco, duro. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e ainda que saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé, olha só quem sou eu, uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver ágape, o que diz? Se o que me move não é porque eu amo a Deus, é o Deus que me move, não é o meu interesse, não é o aplauso, não é o título. Eu quero ser diácono, perdão, né? Quero ser presbítero, quero ser vice-deus, Jeová Júnior. Posso fazer tudo por interesse. É a quarta pessoa da Trindade. 3, ainda que eu dê aos pobres, olha que coisa linda, irmãos. Ainda que dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, aplausos, likes, compartilhamento. Se não tiver amor, nada disso me valerá, vai para o inferno, porque não conhece a Deus. Porque aquele que perseverar até o fim no amor, vai ser salvo. Uau! Por quê?
a definição de Deus, a definição que é Deus que me move, aquilo que eu tenho recebido da essência de Deus, que eu quero manifestar, revelar. Então, esse amor que vem de Deus é paciente. Para mim foi muito difícil e às vezes ainda é, ser paciente. Amor é bondoso, quer o bem do outro. O amor não inveja ou não arde em ciúme, algumas versões dizem. O amor não se vangloria, não busca likes, não procura ver quantos tem lá que compartilharam a sua linda mensagem ou pregação. O amor não se orgulha, não maltrata. Quem ama não maltrata, mede só isso. Vê se tu conhece a Deus. Olha como é que teu relacionamento no casamento, na família, que é o primeiro lugar. Quem não cuida da sua própria família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Uau, 1 Timóteo 5, versículo 8. Uau. O amor não maltrata, versículo 5, não procura os seus interesses, óbvio, por isso que ele não tem medo. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, prefere sofrer injustiça, mas não cometer injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, versículo 6, mas se alegra com a verdade, mesmo que ela doa. O amor, olha só a definição, vamos ler juntos o versículo 7. O amor, tudo sofre. Vamos ver se tu ama. Ou se alguém mexe contigo, aí já fica um pouco espinho. Como é que as pessoas vão ver Deus? Tudo sofre. Vamos ler juntos? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor, esse que vem de Deus, esse que move a vida de quem conhece a Deus, nunca, estão entendendo quando alguém diz, eu não amo mais? Está dizendo o quê? Eu não conheço a Deus mais. E aí continua, versículo 8. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, se revelar o que é perfeito, está falando o quê? O amor. Qual é a expressão do amor? Jesus. Ele revelou o perfeito amor. O que é imperfeito desaparecerá. 11. Quando eu era menino, olha em que contexto está. Falava com o menino, pensava com o menino, era um briguento, ranzinza, um encrenqueiro, raciocinava com o menino, metia boca em tudo, em todos. Agora, quando me tornei homem, o homem aqui é maduro, deixei para trás as coisas de menino, eu conheci o amor. Não brigo mais, não defendo mais as minhas posições, meus interesses, porque o que me move é o amor. Amor é Deus. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. O quê? Está falando do quê? Do amor. Veremos face a face o amor. Quem é amor? Quem é que nós vamos ver face a face? O amor que está, que move a minha vida, que faz as pessoas ver que Deus está aqui.
Por quê? Porque é esse amor que me move a receber com alegria, a tratar com afeto. Uau! A sofrer, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca acaba. Mas olha agora, final do versículo 12. Agora conhecemos em parte, então conheceremos plenamente, da forma como sou plenamente conhecido. Está falando do que aqui? Amor. Por isso que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus e nunca vai ver Deus. Uau! Porque aquele que perseverar até o fim no amor será salvo. Mateus 24, 13 e 14. E agora o 13, capítulo 13 de Coríntios, 1, versículo 13. Assim permanecem agora esses três: a fé, aleluia! Quantos aqui tem fé? Uau! Agora permanece a fé, mas daqui a pouco ela vai acabar, porque Jesus vai voltar. Ah, o que mais que permanece? A esperança. E agora também permanece, porque Deus não muda, o amor. Mas qual é o único que vai sobrar? Qual é o único que vai nos mover para ver Deus? Quando as pessoas verem o amor de Deus na minha vida. Muda em casa. Muda do tratamento em casa, que é o primeiro lugar que nós damos testemunho, irmãos. Não adianta ser bonzinho com os irmãos, abraçar. E em casa tu não abraça a tua esposa, não abraça teus filhos, não recebe com carinho, não senta à mesa com alegria, deixa celular de lado. É momento de Deus, porque amor significa também a mesa, o pão da propiciação, o pão da presença. Jesus está ali. Por isso que o diabo tem tanta raiva dos casamentos, da família, porque é ali que Deus se revela em primeiro lugar. Se a pessoa não vê Deus no pai e na mãe, no trato entre eles, se não vê Deus no relacionamento com os filhos chegam na adolescência, ó. Ou ainda tem uma esperança, se chega à congregação dos santos, chamada igreja, o local de encontro dos filhos de Deus, e se não tem amor nesse ambiente, não tem Deus, por melhor que seja a pregação. Graças a Deus que vocês têm experimentado isso. Nunca percam isso. Venha assim ansioso, primeiro para manifestar Deus. Não seja aquele que chega: ai, ninguém me abraçou, eu vou mudar de igreja. Não, porque o amor não busca os seus interesses. O amor não tem medo. O amor lança fora o medo. Eu não tenho medo de que as pessoas por algum momento errem comigo, mas eu vou continuar amando, porque se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece, e o seu amor, Deus se revela, se manifesta em nós, e é aperfeiçoado em nós. Quantos querem mais de Deus? Amem-se uns aos outros, começando em casa, mas aqui é a nossa segunda família. Amem-se, sejam conhecidos em Brusque por ser uma comunidade de amor, de afeto, de carinho. Amém? Amém? Álvaro, ora, querido. Vem aqui orar, tu é pastor, não? Depois no final, abracem-se, declarem amor. Amém? Sempre revelem, manifesta Deus em sua vida. Amem-se uns aos outros como Ele tem amado.